Atenção, galera, nós estamos aqui para começarmos, então, o conteúdo de inequação do segundo grau. Então, pessoal do primeiro ano, preparados aí? Abram, então, lá na página 32 e a gente vai, então, começar com inequação. O sinal de igualdade, como uma equação, por exemplo, quando a gente tem a função do segundo grau, f de x é igual x quadrado menos 4x mais 4, né? Essa aqui é a nossa função do segundo grau, porque a gente tem uma incógnita aqui, que ela faz gerar um valor para outro resultado, que é o y, que é f de x é o y, tá certo? Então, é um número em função do outro, por isso ela se chama uma funçãozinha, tá certo? Aí, quando a gente tem uma equação, por exemplo, eu pego essa equação aqui, essa função, e eu vou achar as raízes dessa função. Então, eu igualo isso a zero. Aí, aqui agora, eu tenho uma equação. Então, aqui é uma equação do segundo grau. Tá certo? Porque o meu maior grau do x é ao quadrado, é o 2. Então, por isso que aqui se torna uma equação. E aí, eu resolvo a solução dessa equação, são as raízes dessa função, né? E aí, então, eu tenho essas duas situações que a gente já estudou. Só que agora, a partir de agora, a gente vai estudar inequações. Quer dizer, a inequação, ela não vai te dar um resultado exato como uma equação do segundo grau, ou então a função do segundo grau, que ela é descrita por uma parábola, que ela é descrita que tem o verso e tal. Não, a inequação, ela sempre vai te trabalhar com intervalos, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó. Então, a primeira situação aqui, ó. Primeiro exemplo, tá bom? Exemplo 1. A gente tem x ao quadrado menos 12x mais 11. E eu quero saber os valores de x que tornam essa parte aqui maiores ou iguais a zero. Quais são os valores do x que fazem com que esses valores aqui, depois de manipulados, elevado ao quadrado, multiplicado por 12, diminuído do valor que está aqui, somado com 11, esse resultado seja um número maior ou igual a zero. É isso que ele está colocando aqui, tá certo? Então, o que eu faço a primeira coisa? Então, o primeiro passo aqui, ó, primeiro passo para fazer uma inequação, para encontrar esses valores de x que satisfaçam essa situação em que todos os números que eu colocar aqui faz com que depois de resolvidos, de operados, né, com as operações que estão aqui de potência, de multiplicação, de subtração, de soma, sejam maiores ou igual a zero. Então, o primeiro passo é você achar as raízes. Então, eu faço x ao quadrado menos 12x mais 11, eu igualo a zero, tá bom? Então, vou achar as minhas raízes. Então, vamos lá. Então, aqui eu posso fazer, como A é igual a 1, ele é positivo, eu posso fazer por soma e produto, não preciso usar máscara. Soma é sempre o oposto do sinal do B, que é menos 12, então aqui a soma vai ser 12, e o produto é igual a 11. Fica fácil de ver que 1 mais 11 vai dar 12, e 1 vezes o 11 vai ser igual a 11. Então, o produto que dê 11 e a soma que dê 12 são os números 1 e 11. Então, x é igual a 1 ou o x é igual a 11. Então, esses são os dois valores que eu coloco aqui e vai zerar. Então, se eu colocar 1 e eu colocar o 11, vai fazer com que isso aqui se torne igual a zero. O sinal de igual entra, tá certo? Então, eu já fechar agora com o intervalo aberto ou fechado. Como ele tá com igualdade, então, o intervalo aqui no 1... Aqui, ó, e aqui no 11 serão intervalos fechados, porque a gente tem sinal de igualdade, ok? Agora eu vou estudar aonde que esses valores aqui tornarão isso aqui maiores ou iguais a zero. Então, por exemplo, vou pegar um número menor do que 1, vou pegar o x igual a zero. Então, por exemplo, x igual a zero vai ser, e vou substituir nessa minha equação aqui, vai ficar 0 ao quadrado menos 12 vezes o zero mais 11. 0 com 0 fica 11. 11 é maior ou igual a zero. Então, todos para cá são valores positivos e maiores ou iguais a zero. E é o que eu quero. Então, esse aqui é o meu intervalo que eu quero. São todos os valores abaixo do 1 satisfazem para com que essa inequação realmente seja, esses valores aqui sejam maiores ou iguais a zero. Tá certo? Porque o 0 é menor do que 1. Ah, se eu pegar o menos 1 também dá certo, professora? Sim, por exemplo, x igual a menos 1.
Então, agora eu vou substituir aqui na minha equação. Menos 1 ao quadrado, menos 12 vezes menos 1, mais 11. Tá vendo? Então, isso aqui vai ser igual a 1 mais 12 mais 11. 13 mais 11, 24. E 24 é maior que zero. Então, todos os números abaixo do 1 vão dar resultados maiores do que zero, que é o que eu quero, que são os números que me interessam. Agora, eu vou verificar entre 1 e 11. Entre 1 e 11, eu vou pegar pelo menos, por exemplo, o número 2. Então, x igual a 2 está aqui dentro do intervalo entre 1 e 11. Poderia pegar o 10, o 9, peguei o 2. Então, vou substituir agora aqui na minha equação. 2 ao quadrado menos 12 vezes 2 mais 11. 2 ao quadrado é 4. 12 vezes 2 é 24, mais 11. 24 menos o 4 é 20. Fica menos 20 mais 11, que dá menos 9. Tá certo? E o menos 9 é um número negativo, ele é menor que zero. Então, todos os valores que estiverem aqui entre o 1 e o 11 vão dar números negativos e eu não me interessa. Então, esse intervalo não me interessa, porque eu quero maior ou igual a zero. Agora, eu vou avaliar um número acima do 11. O 12, o 13, o 20, o que eu quiser. Então, vou colocar o 20 aqui, que é para facilitar a conta. Então, vai ficar 20 ao quadrado menos 12 vezes o 20 mais 11. Então, vamos ver aqui, ó. 20 ao quadrado é 400, menos 240, mais 11. Aqui vai dar 160, mais 11, 171. 171 é um número maior que zero. E eu quero que seja maior que zero. Então, todos aqui serão números maiores do que zero. Então, a gente tem aqui certinho os intervalos em que farão o x que fará com que esses resultados aqui sejam sempre maiores ou igual a zero. Então, aqui a sua solução fica, ou resposta, solução, né? Vai ser x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a 1, ou x maior ou igual a 11. E aí, a gente fecha, então, o intervalo aqui, ok? Então, a gente verifica ali. Tá certo? O x tem que ser menor ou igual a 1 ou maior ou igual a 11. Beleza? Essa, então, é a solução da minha equação. Professora, tem uma outra forma de resolver isso sem ficar avaliando sinal? Tem sim. Como que a gente faz? A gente não fez o estudo de sinais agora pouco antes de ir na equação do segundo grau? Utiliza esse conhecimento. Como, professora? Então, ao invés de avaliar dessa forma, que é realmente como a gente estuda na equação do segundo grau, você vai avaliar o que a gente fez no estudo de sinais. Como que a gente fez o estudo de sinais? A gente achava os zeros da função, verificava o A. Então, se o A é positivo, com cavidade voltada para cima. Aí, a gente vinha aqui, ó, e traçava a parábola aqui assim, ó. Aqui, ó. Certo? Aí, o que eu falava para vocês, para facilitar o entendimento? Coloca o Y aqui ao lado. O Y aqui, para cima daqui, para cima desse eixo aqui é positivo e para baixo do zero é negativo. Agora, você olha o teu Y. Todo mundo que está acima aqui, nesses dois espaços aqui, que a gente até marcava de vermelho, tá lembrado? Dos últimos conteúdos. Ó, faz o seu Y, o seu quê? Positivo. E todo mundo que está entre 1 e 11 faz o seu y ou a f de x ser o quê? Negativo. Então, qual que é o intervalo que me interessa? Esse daqui que é o positivo e esse daqui que é o positivo. Então, todos que são positivos me interessam, o negativo não, porque o y tá aqui fica negativo. Então, a sua resposta, você já usa o que você já aprendeu do estudo de sinais. Aí, você já verifica. Então, minha solução, né? Vou botar aqui, solução. X pertence aos reais, tal que o x menor ou igual a 1 fará com que essa sejam sempre maiores que zero, que são os números positivos, ou o x maior ou igual a 11, que é a outra raiz que você achou, também. Então, você pode já aplicar o estudo de sinais aqui direto, ao invés de ficar fazendo toda essa parte aqui, que é geralmente como a gente faz as inequações de segundo grau. Tá bom?
Beleza, galera? Então, tá aí. Por estudo de sinais é rapidinho. A gente aproveita tudo que a gente estudou no item anterior a esse conteúdo. Beleza? Então, vamos continuar lá na equação de segundo grau? Mostrei, então, as duas possibilidades de você fazer uma equação de segundo grau. Vamos continuar. Página 32 agora. Exercício resolvido 2. Página 32, exemplo 2. A inequação é menos x quadrado mais 2x menos 1 maior que zero. Ó, aí, o que entra? O que eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores, lá na função afim. Toda vez que o x de maior grau ele é negativo, você multiplica toda a tua inequação por menos 1. Isso vai alterar também até o sinal de desigualdade. Você faz isso para não ter erro de sinal. Facilita muito para você, tá bom? Então, multiplica todo mundo por menos 1. Vai ficar x quadrado menos 2x mais 1. O sinal de igualdade está maior, vai ficar menor aqui. E o zero, ok? Muda todo mundo. Quando o x de maior grau é negativo, você multiplica todo mundo por menos 1. Assim não tem erro. Então, a tua inequação agora é essa. É essa aqui que a gente vai avaliar, ok? Então, vamos olhar aqui, ó. Quem é o meu A? O A é igual a 1. Então, A é positivo com a cavidade voltada para cima. Se o A é 1, eu posso resolver essa equação aqui, x mais 1 igual a 0, eu posso resolver por soma do produto. Soma é sempre o oposto ao sinal de B. Se B é menos 2, a soma vai ser 2 e o produto é igual a 1. Ok? Então, a gente vai ficar aqui agora com que números somados vai dar 2 e multiplicados ao mesmo tempo dá 1? 1 e 1. 1 mais 1 é igual a 2 e 1 vezes 1 é igual a 1. Então, achei já a resposta. X' é igual a 1 ou, né, x duas linhas também é igual a 1. Elas são as mesmas respostas, ok? Então, agora eu vou colocar aqui no meu eixo. Então, eu tenho só 1. Eu agora tenho intervalo aberto porque eu não tenho sinal de igualdade aqui. Então, é somente 1. Aí, agora eu tenho a minha concavidade para cima e é só um ponto. Então, vai ficar aqui minha parábola, ó. Agora, você pensa no y. Tá aqui o y. Para cima aqui são todos positivos e abaixo todos negativos. Eu quero tudo negativo. Todo mundo quer negativo. Tem algum valor em x que faça esse y ser negativo? Tem como o y passar aqui para o negativo se toda a minha parábola está acima? Não. Então, a minha solução é vazia. Ou não existe x pertencentes ao reais que satisfaça x ao quadrado menos 2x mais 1 menor do que zero. Porque todas as vezes o y vai ser o quê? Positivo ou zero. O zero, quando a tua f de x, ela vai ser igual a zero quando o teu x é igual a 1, certo? Que é a nossa raiz, ela faz virar isso aqui zero. Só que eu não tenho interesse que ela seja zero, eu tenho interesse que ela seja menor que zero. E a tua f de x, ela sempre vai ser maior que zero para todo x pertencentes aos reais. Qualquer x que você colocar aqui vai fazer com que ela seja positiva, com exceção do x igual a 1. Então, para que isso aconteça, o x tem que ser diferente de 1 para quando o f de x seja maior que zero, porque no x igual a 1 ela transforma em zero. E para que a f de x seja negativa, aí não existe x pertencentes aos reais. Então, o que é a nossa solução? Vazia ou não existe x pertencente aos reais que satisfaça. Porque a nossa parábola aqui, ó, ela só tem valores para o y positivo ou no zero, que é bem no ponto x igual a 1. Beleza, galera? Tá aí. Espero que tenha ficado bem claro. Vamos fazer mais alguns exercícios? Você vai clareando as suas ideias aí, então. Exercício agora, exemplo 3, que ele chama de C, lá na página 32. 3x ao quadrado menos x mais 1 maior que zero. Então, a gente vai ter aqui, ó, o A igual a 3, o B igual a menos 1 e o C igual a 1.
Aqui eu não tenho como fazer soma e produto, vou usar a Bhaskara. B ao quadrado menos 4ac. O B é menos 1. O 4 da própria fórmula, o 3 do A e o 1 do C. Então, delta é igual a 1 menos 4 vezes 3, 12 vezes 1, 12. Então, delta é igual a menos 11. Aí, quando você coloca aqui a nova fórmula do x, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, e como é raiz quadrada, o índice não aparece, mas a gente sabe que é o índice 2, que é raiz quadrada, não existe raiz quadrada no campo dos reais que seja um número que negativo, certo? Eu vou colocar aqui, eu não coloquei o b, mas só para você entender. Então, aqui, ó, não existe x pertencente aos reais que satisfaça essa inequação aqui. Não existe, tá certo? Então, aqui não existe x real para isso. Então, agora eu vou traçar só o eixo x, tá bom? Eu sei que o quê? O A é positivo, com cavidade voltada para cima, mas ela não corta em nenhum ponto do x aqui. Então, a minha parábola tá aqui em cima. Certo? Que foi o que a gente viu nos itens anteriores, que é estudo de sinal. E meu y tá aqui, ó. Ou a minha f de x, né? Que é igual a f de x. Então, todos os números positivos e negativos. Aí, aqui agora, ó, como ele não corta nenhum x, todos os valores do x fazem a minha f de x serem positivas, porque ela já tá no positivo, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, que eu não sei qual é, e rebater aqui no y, aqui, ó, ele vai ser um número positivo. Se eu pegar esse aqui e rebater aqui no y, também dá um número positivo. Todo mundo para cima aqui tá positivo, não tem nenhum número negativo. Então, são todos os reais. Então, a minha solução aqui agora são todos os reais. Todo número para x aqui, qualquer número real aqui, vai satisfazer essa inequação. Ela sempre vai ser positiva, porque minha f de x tá aqui em cima. Ela é positiva já. Ok? É isso. Beleza? Vamos fazer, então, agora o exercício 2. Tá lá na página 32, tá bom? Esse eu vou fazer aqui agora. Página 32, exercício 2. Vamos lá. Determine o domínio da função. A minha função é f de x é igual a raiz de 2x² mais 7x mais 3. Ele quer o domínio. O domínio é o x. A imagem é f de x, lembram? Então, a gente tem os números aqui, que é o meu domínio. E daí, a gente tem aqui o contradomínio, tá lembrado? E aí, os valores que eu tenho aqui, por exemplo, esse pontinho aqui é a minha imagem, porque esses dois aqui, eles geram esse valor aqui como resposta. Então, vamos supor que eu tenho isso aqui sobrando. A minha imagem seria só esse ponto aqui. Se aqui fosse 1 e 2, e aqui seja resposta como meio. E aqui é 3, vamos supor. Então, aqui, ó, a minha f de 1 vai dar meio e a minha f de 2 também dá meio, tá certo? Isso aqui eu posso, lembra? Eu tenho duas perguntas e uma mesma resposta. Lembra, por exemplo, qual a idade da Ana? 14 anos. Qual a idade do Gabriel? Também é 14 anos. São perguntas diferentes que têm a mesma resposta. O que eu não posso ter é uma pergunta com duas respostas diferentes, tá certo? Então, aqui é o meu contradomínio, que é o 3,5. E a minha imagem aqui da minha função é só meio. Ok? Então, contradomínio é todo mundo que está aqui. E a minha imagem é o que a setinha mostra. Só para recordarem, domínio, contradomínio, imagem, tá bom? Então, a gente vai trabalhar agora com o domínio, que é o que está aqui, ó. Então, quais são os valores de x aqui? Dentro dessa raiz, o que eu posso ter? Somente valores maiores ou iguais a zero. Eu nunca vou poder ter, dentro dos campos dos reais, uma resposta aqui negativa, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, o 2x ao quadrado mais o 7x mais 3, que é o meu domínio, ele tem que ser maior ou igual a zero, porque o número dentro de uma raiz quadrada nunca pode ser negativo. Então, esses valores que estão aqui dentro, eles têm que ser maior ou igual a zero. Aqui gera uma inequação. E aí, você já pode fazer pelo estudo de sinais que a gente acabou de aprender esse conteúdo. Como? Então, vamos lá. O A é igual a 2.
A é positivo, parábola com concavidade para cima, você já sabe. Aí agora você acha as raízes. X ao quadrado mais 7x mais 3, isso é igual a 0. Resolve. Vamos resolver essa equação agora do segundo grau aqui, para a gente poder avaliar quem vai ser a resposta da minha equação aqui de cima. Então, vai ser A igual a 2, B igual a 7, C igual a 3. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a 7 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 3. Delta é 49 menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 49 menos o 24 é 25, né? Então, delta é 25. Então, o x aqui, ó, vai ser igual a quanto? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x é... O b é 7, fica menos 7, mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes 2. Então, eu tenho x igual a menos 7 mais ou menos 5 sobre 4. Então, as duas respostas que eu tenho aqui, o x' e o x duas linhas, vão ser menos 7 mais 5 sobre 2, sobre 4, que vai dar 2 quartos, que é igual a 1 meio. Simplifiquei por 2 e simplifiquei por 2, deu 1 meio. E aqui, ó, menos 7 menos 5 quartos, que vai dar menos 12 quartos, que é menos 3. Então, eu tenho x igual a 1 meio ou x igual a menos 3. São esses dois valores que zeram a minha equação aqui. Se você colocar 1,5 aqui, vai zerar. Aqui substituindo 1,5 aqui no lugar do x, vai zerar. Se você pegar o x igual a menos 3 e substituir aqui, também zera. Ok? Então, agora a gente vai fazer estudo de sinais aqui, ó. O A é positivo, com cavidade voltada para cima. Como tem o sinal de igual, eu pinto a bolinha, vai ser intervalo fechado aqui. Para que números aqui? Essas duas raízes, o meio e o menos 3. Então, aqui tá a minha parábola. Aqui tá o meu y, que é igual a f de x, ok? Aonde que ela é positiva? Olha lá de novo, o mesmo procedimento que a gente estava vendo. Positivo é daqui para cima. Então, é antes do meio e depois do menos 3. Eita, liga ao contrário, né? Só apagar aqui, galera, um minutinho. Só um minutinho. Agora tá certo. O menos 3 tá aqui e o meio tá aqui. Beleza. Então, nessa parte desse intervalo, se você olhar a f de x que tá aqui, ele dá os números negativos. E aqui para cima, todos depois do meio são positivos e antes do menos 3 também ficam positivos. Então, a resposta da tua inequaçãozinha aqui vai ser quem? Que vai ser a sua solução aqui, ó. Então, o domínio da sua função, eles são os valores x pertence aos reais, tal que o x ele tem que ser menor que menos 3 ou x maior que meio. São esses valores para o x que satisfazem essa... Ai, aqui é menos. Aqui também tem esse sinalzinho de menos. Isso. Agora sim. E o intervalo é fechado. Então, aqui vai vir o sinal de igual. Tá vendo, ó? Que tem o igual aqui. Então, as bolinhas foram fechadas. Então, tem o sinal de igual aqui também. Então, ficou menos 3 e menos meio. E menos 3 e menos 0,5. Tá aqui. Ok? Então, esse é o meu domínio. O domínio são todos os x que satisfazem essa inequação aqui ser maior ou igual a 0. Todos os números abaixo do menos 3 e todos os números acima de menos meio. Ok? Tá aí. Então, esse é o meu domínio. Fechou, galera? Então, agora a gente vai fazer o exercício 3. Vamos lá, página 32, exercício 3. A gente tem, então, resolva em reais a inequação do produto. X ao quadrado menos 6x mais 5 vezes 3x menos x ao quadrado maior que 0. Então, a gente tem aqui, ó, duas funções. Eu vou chamar essa aqui de f de x
e eu vou chamar isso aqui de g de x, ok? Então, para que isso aqui seja maior que zero, eu tenho que, ou essas duas aqui vão ser números positivos, positivo e positivo, ou essas duas aqui serão números negativos. Negativo vezes negativo dá um número positivo. Lembra, ó? Mais vezes mais é igual a mais. Menos vezes o menos é igual a mais. Então, ou esses dois vão ser maior do que zero, ou os dois terão que ser menor do que zero, tá certo? Então, nós vamos estudar isso aqui agora. Bom, vamos estudar separadamente para facilitar. Então, primeiro passo, vou chamar f de x aqui. Eu tenho x ao quadrado menos 6x mais 5 e a g de x menos x ao quadrado mais 3x. Eu só reescrevi com o x ao quadrado primeiro, para ficar mais fácil, tá bom? Agora, eu faço normal, como a gente sempre faz. Acho zeros de função. X ao quadrado menos 6x mais 5 é igual a zero. Como A é igual a 1, A é positivo, eu posso fazer por soma e produto. Lembrando que a concavidade dessa parábola sozinha aqui vai ser uma parábola voltada para cima. Só disso aqui. Não estou resolvendo o produto ainda, estou avaliando cada uma passo a passo. Então, aqui vai ser soma, é o oposto do 6 negativo, fica 6 positivo, e o produto é o próprio termo independente, que é o 5. Então, é 1 e 5, porque 1 mais 5 é igual a 6, e 1 vezes 5 é igual a 5. Então, x é igual a 1, ou x é igual a 5. Já achei aqui os zeros de função. Tá aqui, ok? Então, agora a gente vai fazer a retinha dele aqui, ó. Então, eu tenho x aqui, né? E eu tenho... Não, é intervalo aberto, porque não tem o sinal de igual, ó. É só o sinal de maior. Então, eu tenho o 1 e o 5. E daí, agora eu desenho a parábola aqui, ó. Aí, pensa na sua f de x, que é o seu y. Aonde que ela é maior? Maior é aqui, ó, nesse intervalo aqui. E nesse. E aonde que ela é menor? Aqui embaixo. Tá vendo? Aqui é número negativo. E aqui em cima são números o quê? Positivos. Ok? Então, a gente tem esse intervalo aqui. Positivo para cá, positivo para cá, porque eu quero que seja maior que zero. Fechando. Então, a primeira parte a gente já tem um esqueminha. Agora, a gente vai fazer em relação a g de x. Vamos lá. Menos x ao quadrado mais 3x. A gente faz aqui igual a zero. Então, o A é igual a menos 1. O A é negativo com cavidade voltada para baixo. Então, a gente pode resolver isso aqui, não precisa usar Bhaskara. Faz por fatoração. Fica x, que multiplica menos x, porque x vezes x vai dar x ao quadrado, só que negativo. E daí aqui, ó, mais 3. X vezes 3, 3x. E isso é igual a zero. Para que esse produto seja zero, o x é igual a zero, ou o menos x mais 3 é igual a zero. Vai ficar menos x, igual a menos 3, multiplica por menos 1, vai ficar x é igual a 3. Tá bom? Então, aqui agora eu vou avaliar aqui, ó. Eu tenho x aqui. Então, eu tenho o 0, intervalo aberto porque é somente igual, e o 3. Então, a minha parábola tá aqui, ó. Aí, agora eu penso no y. Aonde que o y é positivo? Porque eu quero maior que zero, tá vendo? É aqui que me importa. Então, é bem aqui, ó. Nessa parte. E onde ele é negativo? Antes do zero e depois do 3. Porque no igual a zero é zero. E no igual a 3 é zero, né? São os pontos que fazem a minha g de x se tornar zero, ok? Então, aqui agora, eu vou juntar esses meus intervalos aqui, porque aqui que fica positivo, né? Então, vou pintar essa parte aqui, que é que me interessa. Ok? Agora, eu vou fazer as duas juntas. Vamos lá? Então, deixa eu pegar um pouco de papelzinho aqui. Não, mas dá pra fazer aqui, ó. Deixa eu só fazer aqui. Então, eu tenho aqui o 1 e o 5, e eu tenho pintadinho aqui e aqui.
Então, aqui sinais positivos, negativo e positivo. Eu quero positivo, por isso que eu pintei a parte positiva. E aqui, daí aqui, eu tenho o 0 e o 3. E aqui que eu tenho positivo. Tá vendo? E aqui é negativo, 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 e aqui é negativo. Aí. Positivo, positivo, negativo, negativo. Então, agora a gente vai fazer assim, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. E eu vou avaliar todos esses intervalos. No 0, no 1, no 3 e no 5. Mais é um produto, então é isso que eu vou multiplicar. Mais vezes o menos dá menos. Mais vezes o mais dá mais. Menos vezes o mais dá menos. Menos vezes o menos dá mais. E mais vezes o menos dá menos. Aonde que eu tenho intervalo mais? Aqui, ó. Vou marcar em vermelho. Entre o 0 e 1, entre 3 e 5. E é bem aqueles que eu quero maior. Então, eu quero os intervalos que dêem o meu resultado positivo, lembra? O produto mais com mais vai dar mais, tá aqui. E o menos com menos deu mais. Então, esses são os dois resultados que eu tenho. Então, qual que é a minha solução? Então, vou marcar aqui, ó. Solução. X pertence aos reais, tá o quê? X, ele é maior que 0, menor que 1, ou X, ele é menor que 5 e maior que 3. Tá aí a resposta, então, da minha inequação de segundo grau. E terminamos, então, o exercício 3. Beleza? Tranquilo? Se tiverem dúvida, me manda e-mail que eu tô aguardando aqui para responder vocês. Beijo, galera. Até a próxima aula. Saudades!